E hoje vamos ler 20! Esse livro aqui, ele ganhou o Nebula e o Hugo, que são os maiores prêmios da ficção científica. Quase ganhou a Santíssima Trindade, que também teria o Locus, que o Locus ele é mais popular, mas enfim, ganhou dois, é muita coisa, fantástico. Eu queria publicar esse livro aqui lá antes da mina começar. Eu já queria publicar esse e mais um outro que ainda não foi publicado no Brasil, mas esse aqui foi, então, graças a Deus alguém publicou. Vamos ler só a amostra com vocês. Quero ver se eu vou gostar mesmo desse livro. Eu não li em inglês. Vamos lá. Dei a partida no transportador e fiz uma prece silenciosa. Não tinha ideia do que fazer se não desse certo. Meu transportador era uma porcaria, e até mesmo uma gota de umidade ou um grão de areia, o que era mais provável, causaria um curto-circuito. Ele tinha um monte de falhas, e na maior parte do tempo eu precisava reiniciá-lo diversas vezes até funcionar. Por favor, agora não, pensei. O transportador estremeceu na areia e eu prendi a respiração. Pequeno, achatado e preto como uma pedra de conta para orações, ele zumbiu baixinho e, aos poucos, se ergueu do chão. Finalmente produziu a força de elevação. Sorri. Agora eu poderia chegar ao ônibus de transferência. Limpei a otise da testa com o dedo indicador e me ajoelhei. Então toquei a areia com esse mesmo dedo, fixando o odor doce de talco mineral vermelho nele. Obrigada, sussurrei. Era uma caminhada de 800 metros pela estrada escura e deserta. Com o transportador funcionando, eu chegaria a tempo. Endireitei o corpo, parei e fechei os olhos. Agora o peso de uma vida inteira estava sobre meus ombros. Pela primeira vez em toda a minha existência, estava desafiando o meu lado mais tradicional. Estava indo embora na calada da noite e ninguém sabia. Meus 9 irmãos, dos quais apenas 2 eram mais novos que eu, um menino e uma menina, nunca esperariam algo assim. Meus pais jamais imaginariam que eu faria isso, nem em 1 milhão de anos. No momento em que todos percebessem o que eu tinha feito e aonde estava indo, já não estaria mais no planeta. Em minha ausência, meus pais resmungariam um para o outro que eu nunca mais colocaria os pés em casa. Minhas 4 tias e meus 2 tios, que viviam na mesma rua, iriam gritar e fofocar entre si sobre o quanto eu tinha escandalizado toda a minha linhagem. Eu me tornaria uma pária. Vamos, falei baixinho para o transportador, batendo o pé. As tornozeleiras metálicas finas que usava tilintaram ruidosamente, mas bati o pé de novo. Uma vez ligado, o transportador funcionava melhor se eu não o tocasse. Vamos, repeti, com o suor se acumulando na testa. Quando não se moveu, arrisquei dar um empurrão nas 2 malas grandes empilhadas em cima do campo de força. Elas se moveram suavemente e soltei outro suspiro de alívio. Ao menos eu estava com um pouco de sorte. 15 minutos depois, comprei uma passagem e embarquei no ônibus. O sol mal tinha começado a espreitar no horizonte. Conforme caminhava pelos passageiros sentados, ciente demais das pontas soltas e espessas do meu cabelo trançado batendo suavemente no rosto das pessoas, baixei os olhos ao chão. Nosso cabelo é grosso, e o meu sempre havia sido muito grosso. Minha tia gostava de chamá-lo de ododo, porque crescia livre e denso como a grama ododo. Logo antes de partir, eu o havia besuntado com o cheese fresco e um perfume associado que preparei especialmente para a viagem. Não sabia o que as pessoas que não conheciam direito meu povo achariam da minha aparência. Uma mulher se inclinou, afastando-se quando passei, e franziu o rosto como se tivesse sentido um cheiro de coisa estragada. Desculpe, sussurrei, encarando meus pés e tentando ignorar os olhares de quase todo mundo no transporte. Mesmo assim, não conseguia evitar observar o ambiente. 2 garotas cobriram a boca com as mãos tão pálidas que pareciam jamais ter visto o sol. Todo mundo ali parecia achar que o sol era um inimigo. Oi! Não, agora eu tô fazendo uma coisa. Vídeo. Eu tô fazendo vídeo, depois eu abro. Todo mundo ali parecia achar que o sol era um inimigo. Eu era a única rimba fazendo o translado. Rapidamente encontrei um assento e me acomodei.
A nave era um daqueles elegantes modelos novos que pareciam as balas de revólver usadas por meus professores para calcular coeficientes balísticos durante meus exames finais de ensino avançado. O modelo deslizava rápido pela Terra, usando uma combinação de corrente de ar, campos magnéticos e energia exponencial. Uma nave fácil de construir quando se tem disponíveis equipamentos e tempo. Além disso, era também um veículo bacana para o terreno quente do deserto, onde as estradas que levavam para fora da cidade eram bem mal cuidadas. Meu povo não gostava de deixar a terra natal. Sentei-me no fundo para poder olhar pela janela grande. Dava para ver as luzes da loja de astrolábios do meu pai e o analisador de tempestade de areia que meu irmão tinha construído no topo da raiz. Era assim que chamávamos a casa enorme dos meus pais. 6 gerações da família viveram ali. Era a casa mais antiga da aldeia, talvez a mais antiga da cidade. Feita de pedra e concreto, fria à noite, quente durante o dia, repleta de painéis solares e coberta de plantas bioluminescentes que gostavam de parar de brilhar logo antes do nascer do sol. O ônibus começou a se mover e fixei meu olhar na casa até não conseguir mais vê-la. O que estou fazendo? Sussurrei. 1 hora e meia depois, a nave de transferência chegou à plataforma de lançamento. Saí por último, o que foi bom, pois a visão da plataforma me deixou tão atordoada que fiquei imóvel durante um bom tempo. Eu vesti uma saia longa, vermelha, sedosa como água, uma regata laranja claro, grossa e durável, sandálias leves de couro e minhas tornozeleiras. Ninguém ao redor usava nada parecido. Tudo o que via eram trajes leves e fluidos e véus. Nenhum tornozelo feminino estava exposto, quanto mais tilintando com tornozeleiras de metal. Respirei pela boca e senti meu rosto esquentar. Idiota, 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 murmurei. Nós, Rimba, não viajamos. Ficamos onde estamos. Nossa terra ancestral é vida. Afastar-se é ser reduzido a nada. Nós, inclusive, cobrimos nosso corpo com ela. Otize é terra vermelha. Aqui, na plataforma de lançamento, a maioria era Roche, e havia alguns outros não Rimba. Aqui eu era uma estrangeira, estava no lugar errado. O que eu tinha na cabeça? Resmunguei baixinho. Estava com 16 anos e jamais estivera fora da minha cidade, muito menos em uma estação de lançamento. Estava sozinha e tinha acabado de deixar minha família para trás. Minhas chances de casamento eram de 100% e agora se tornariam 0. Homem nenhum ia querer uma mulher que fugia de casa. Contudo, apesar da destruição das chances de ter uma vida normal, eu havia tirado notas tão altas em matemática nas provas planetárias que a Universidade de Onza não apenas havia aceitado a minha inscrição, como prometeu custear qualquer coisa de que eu precisasse para frequentá-la. Não importava qual fosse a minha escolha, eu jamais teria uma vida normal. Olhei ao redor e imediatamente soube o que fazer. Fui até o balcão de informações. O segurança de viagem escaneou meu astrolábio, numa varredura bem profunda. O choque foi tanto que fiquei tonta. Fechei os olhos e respirei pela boca para me acalmar. Só para sair do planeta tive que dar acesso à minha vida inteira, sobre mim, minha família e todos os prognósticos do meu futuro. Fiquei parada ali, imóvel, ouvindo a voz da minha mãe na minha cabeça. Tem um motivo pelo qual o nosso povo não vai para a universidade. A Uniomza aceitou você porque vão lucrar com isso, Bint. Se você for para essa escola, vai ser escravizada. Não pude deixar de contemplar a possível verdade nessas palavras. Nem tinha chegado lá e já entregar a minha vida a eles. Queria perguntar ao segurança se fazia essa varredura com todo mundo, mas fiquei temerosa depois que ele terminou a minha. Eles poderiam fazer o que quisessem comigo depois daquilo. Era melhor não causar problema. Quando o segurança ofereceu meu astrolábio de volta, resistiu ao ímpeto de arrancá-lo da mão dele. Era um velho homem coach, tão velho que tinha o privilégio de usar turbante e véu mais escuro sobre o rosto. Suas mãos trêmulas eram tão enrugadas e artríticas que quase derrubaram meu astrolábio. Era um homem curvado como uma palmeira murcha. E quando disse para eu ficar parada, pois, como nunca viajei, precisaria fazer uma sonda completa, a voz dele estava mais seca que o deserto nos arredores da minha cidade.
Mas ele leu meu astrolábio tão depressa quanto meu pai, o que me deixou impressionada e assustada. Ele o abriu, sussurrando algumas equações, e suas mãos, de repente firmes, trabalharam nos mostradores, como se estivessem familiarizadas. Quando terminou, me encarou com os penetrantes olhos verde claros que pareciam ver mais fundo em mim que a varredura do meu astrolábio. Percebi os sussurros e as risadinhas das pessoas na fila, além do murmúrio de uma criancinha. Estava frio no terminal, mas senti o calor da pressão social. Minhas têmporas doíam e meus pés formigavam. Parabéns, felicitou ele, a voz seca. Bom, se ele falou com você, é que eu vou refazer. Parabéns, felicitou ele, a voz seca, segurando meu astrolábio. Eu o encarei confusa. Pelo quê? Você é o orgulho do seu povo, criança, respondeu, retribuindo o olhar. Então deu mais um sorriso largo e um tapinha em meu ombro. Ele havia acabado de ver minha vida inteira. Sabia da minha admissão na Unionza. Ah, meus olhos ardiam levemente com as lágrimas. Obrigada, senhor. Agradeci com a voz falha ao pegar de volta meu astrolábio. Rapidamente passei pela multidão do terminal, sentindo o peso dos olhares. Cogitei procurar um banheiro para passar mais outise na pele e amarrar meu cabelo para trás, mas apenas segui em frente. A maioria das pessoas do movimentado terminal vestia trajes pretos e brancos, típicos do povo Kouch. As mulheres cobertas em tecido branco, como cortinas, com cintos e véus multicoloridos, enquanto os homens estavam em preto, como espíritos poderosos. Eu tinha visto muitos na televisão e vez ou outra em minha cidade, mas jamais estive em um mar de Kouch. Era o restante do mundo e eu finalmente fazia parte dele. Na fila de controle de embarque, senti um puxão no cabelo. Eu me virei e dei de cara com os olhos de um grupo de mulheres Kouch. Elas estavam me encarando. Todo mundo atrás de mim me encarava. A mulher que tinha puxado minha trança olhava os próprios dedos e os esfregava uns nos outros, fechando a cara. Tinha um tom vermelho alaranjado por causa do otise. Ela o cheirou. Tem cheiro de flores de jasmim, disse a mulher à sua esquerda, surpresa. Não tem cheiro de merda? Perguntou a segunda mulher. Ouvi dizer que cheira como merda porque é merda. Não, sem dúvida é flor de jasmim, mas tem a textura de merda. Deus do céu. E o cabelo é de verdade? Perguntou outra mulher. Não sei. Esse povo rola na lama, são pessoas imundas, murmurou novamente a segunda do grupo. Apenas me virei de volta para frente, os ombros encurvados. Minha mãe tinha me acostumado a ficar quieta perto dos Kouch. Meu pai me contou que, quando estava entre mercadores Kouch que vinham à nossa cidade para comprar astrolábios, ele tentava passar o mais despercebido possível. Ou faço isso, ou começarei uma guerra que vou ter de levar até o fim, explicara ele. Meu pai não acreditava em guerra. Ele dizia que nada de bom saía do conflito, mas se acontecesse, ele se divertiria como areia na tempestade. Então fazia uma pequena prece aos 7, pedindo que mantivessem a guerra longe, e mais uma prece para selar suas palavras. Puxei as tranças para a frente do corpo e toquei o Edam em meu bolso. Deixei minha mente focar nele, em sua linguagem estranha, no metal estranho, no toque estranho. Eu tinha achado o artefato 8 anos antes, explorando as areias do deserto mais distantes em um fim de tarde qualquer. Edam era um nome genérico para dispositivos tão velhos que ninguém mais sabia para que serviam, tão velhos que agora não passavam de obras de arte. Meu Edam era mais interessante que qualquer livro, que qualquer novo design de astrolábio já desenvolvido na loja do meu pai e pelo qual essas pessoas provavelmente matariam umas às outras para comprar. E as mulheres barulhentas atrás de mim jamais poderiam saber. Elas falavam de mim, os homens provavelmente também falavam, mas nenhum deles sabia o que eu tinha, aonde eu estava indo, quem eu era. Que fizessem fofocas e me julgassem. Felizmente, entenderam que não deveriam tocar no meu cabelo de novo. Também não gosto de guerra. O segurança fechou a cara quando me aproximei. Atrás dele dava para ver 3 entradas. A do meio levava a uma nave chamada Terceiro Peixe, na qual eu embarcaria para a Unionza. A porta dela, ampla e redonda, estava aberta e levava a um corredor comprido, iluminado por suaves luzes azuis. Um passo à frente, ordenou o segurança.
Ele usava o uniforme da equipe de baixo escalão da área de lançamento, um traje longo, branco e luvas cinzas. Eu só tinha visto esse uniforme em histórias de streaming e livros, e fiquei com vontade de rir. Era ridículo. Dei um passo à frente e tudo ficou vermelho e quente. Quando a varredura corporal emitiu um sinal ao terminar, o segurança enfiou a mão em meu bolso esquerdo e pegou meu edam. Segurou-o na frente do próprio rosto com uma feição de desprezo. Esperei. O que ele poderia saber? Ele estava inspecionando a forma do poliedro estrelado, apertando as várias pontas com os dedos e olhando os estranhos símbolos que cobriam o edam, os quais eu havia passado 2 anos tentando decodificar, mas sem sucesso. Ele o aproximou ainda mais do rosto para ver melhor os riscos intrincados e enrolados e os espirais azuis, pretos e brancos, bem parecidos com o laço que meninas usavam na cabeça durante o rito do aniversário de 11 anos. Isto aqui é feito de quê? Perguntou, passando o objeto pelo scanner. Não está identificado como nenhum metal conhecido. Dei de ombros, atenta àqueles atrás de mim, que aguardavam na fila e me encaravam. Para eles, eu devia ser uma dessas pessoas que viviam em cavernas no meio dos desertos distantes e que eram tão queimadas pelo sol que pareciam sombras errantes. Não me orgulho em dizer que tenho sangue do povo do deserto na família do meu pai, de onde vem minha pele escura e meu cabelo bem crespo e espesso. Sua identidade diz que você é uma harmonizadora e das bem habilidosas, que constrói os melhores astrolábios, observou ele. Mas este objeto não é um astrolábio. Foi você que o construiu? Como consegue construir algo sem saber do que é feito? Eu não construí isso, respondi. Quem foi então? É só uma coisa bem antiga, falei. Não tem valor nem função. É só um dispositivo computacional inativo que levo comigo para dar sorte. Era uma meia-verdade, porém nem eu mesma sabia exatamente o que aquilo podia ou não fazer. Parecia que o homem faria mais perguntas, mas não fez. Os seguranças do governo frequentavam a escola somente até os 10 anos. No entanto, por causa de seu trabalho, estavam acostumados a dar ordens aos outros, e se achavam especialmente superiores a pessoas como eu. Ao que parecia, eram iguais em qualquer lugar, não importava o povo de onde vinham. Ele não fazia ideia do que dispositivo computacional significava, mas não queria deixar óbvio que eu, uma garota rimba pobre, tinha mais estudo que ele, não na frente de tantas pessoas. Por isso, logo me dispensou, e finalmente cheguei à entrada da nave. Não dava para ver o fim do corredor, então me atentei à própria entrada. A nave era um exemplar magnífico de tecnologia viva. A terceiro peixe era uma Miri 12, um tipo de nave da família dos camarões. As Miri 12 eram criaturas tranquilas e estáveis, com exoesqueletos naturais que suportavam a severidade do espaço. Eram geneticamente aprimoradas para desenvolver 3 câmaras de respiração dentro dos corpos. É vivo! É uma nave viva! É um ser vivo! Dentro dessas 3 salas enormes, cientistas cultivaram plantas de crescimento rápido que não só produziam oxigênio a partir do dióxido de carbono vindo das outras partes da nave, como também absorviam benzeno, formaldeído e tricloroetileno. Uma das tecnologias mais fascinantes sobre as quais eu já havia lido. Assim que me acomodasse na nave, gostaria de convencer alguém a me deixar ver uma dessas incríveis salas. No momento, contudo, eu não pensava naquela tecnologia. No momento, eu estava bem no limite da nave, entre meu lar e meu futuro. Dei um passo e entrei no corredor azul. Foi assim que tudo começou. Achei meu quarto, achei meu grupo, uma dezena de novos estudantes, todos humanos, todos coach com idade de entre 15 e 18 anos. Uma hora depois, meu grupo e eu localizamos um técnico da nave que nos mostrou uma das câmeras de respiração. Eu não era a única nova aluna da Unionza que queria desesperadamente ver essa tecnologia em funcionamento. O ar dentro da sala devia cheirar como as selvas e as florestas que eu só conhecia nos livros. As plantas exibiam folhas resistentes e cresciam por toda parte. Desciam das paredes do teto ao chão. Eram silvestres e tinham flores. E eu poderia ter ficado ali durante dias, respirando aquele ar suave e perfumado. Conhecemos o líder de nosso grupo horas depois. Um velho coach sisudo que passou o olhar pelos meus colegas até parar em mim e perguntar:
Por que você está coberta com essa argila vermelha oleosa e usando essas tornozeleiras pesadas de metal? Quando expliquei que eu era Rimba, ele simplesmente retrucou. Eu sei, mas isso não responde à minha pergunta. Expliquei sobre o método tradicional do meu povo para cuidar da pele e sobre como usávamos as argolas de aço nos tornozelos para nos proteger de picadas de cobras. Ele e os outros do grupo me encararam por um longo tempo, como se eu fosse uma borboleta rara e estranha. Use seu otise, disse ele, mas não deixe manchas pela nave. E se essas tornozeleiras servem para protegê-la de picadas de cobra, não vai mais precisar delas. Tirei quase todas as joias, deixando apenas 2 em cada tornozelo, o suficiente para tilintar a cada passo. Dentre quase 500 passageiros, eu era a única Rimba da nave. Meu povo é obcecado por inovações e tecnologias, mas é pequeno, isolado e, como eu disse, não gosta de deixar a Terra. Preferimos explorar o universo viajando pelo interior, não o exterior. Nenhum Rimba jamais frequentou a Uniomza. Então, eu ser a única na nave não era surpreendente. Mas mesmo não sendo surpresa alguma, não é exatamente fácil de se lidar. A nave estava lotada de pessoas com aparência diferente da minha, mas que amavam matemática, experimentações, aprendizado, leitura, invenções, estudos, obsessões, revelações. Essas pessoas não eram Rimba, porém, logo entendi que eram o meu povo. Eu me destacava como Rimba, mas os pontos em comum brilhavam mais forte. Fiz amigas rapidamente, e na segunda semana no espaço, elas se tornaram melhores amigas. Olo, Remy, Kunga, Nur, Anajama e Roden. Somente Olo e Remy eram do meu grupo. As demais conheci na área de alimentação ou na sala de estudos, onde várias palestras eram ministradas por professores a bordo da nave. Eram todas garotas que cresceram em mansões, que jamais haviam caminhado pelo deserto, que nunca pisaram numa cobra camuflada em grama seca. Garotas que não conseguiam lidar com os raios de sol da Terra, a não ser que estivessem do outro lado de uma janela com proteção solar. Entretanto, eram garotas que entendiam o que eu queria dizer com ramificação. Sentávamos em meu quarto, que era o mais vazio, já que eu quase não tinha bagagem, e desafiávamos umas às outras a olhar as estrelas e imaginar a equação mais complexa, então dividi-la ao meio e dividi-la de novo e de novo. Quando se pensa em fractais por tempo o suficiente, é possível mergulhar na ramificação até se perder nas águas rasas do mar matemático. Nenhuma de nós teria entrado na universidade se não soubéssemos ramificações, mas não era fácil. Éramos as melhores e incentivávamos umas às outras a fim de nos aproximarmos de Deus. E havia Hero. Eu jamais tinha falado com ele, mas durante as refeições sorríamos um para o outro, cada um de um lado da mesa. Ele era de uma das cidades tão distantes da minha que parecia um produto da minha imaginação, onde nevava, homens montavam em enormes pássaros acinzentados e mulheres eram capazes de falar com esses pássaros sem mexerem a boca. Certa vez, Hero estava parado atrás de mim na fila do jantar, junto a um de seus amigos. Senti alguém pegar uma das minhas tranças e dei meia volta, pronta para reagir. Dei de cara com os olhos dele. E rapidamente Hero soltou meu cabelo, sorriu e ergueu uma das mãos num gesto defensivo. Não pude evitar, explicou ele, com a ponta dos dedos avermelhada de otise. Você não consegue se controlar? Retruquei. Você tem exatamente 21 dessas, respondeu ele, e elas estão trançadas em triângulos tesselados. É algum tipo de código? Havia um código. Era o padrão que representava a minha família. Sangue, cultura e história. Meu pai o tinha desenhado e minha mãe e minhas tias me ensinaram a trançá-lo no cabelo. Queria lhe contar tudo isso, mas a visão de Hero fazia meu coração bater rápido demais e as palavras fugirem da minha boca. Por isso só dei de ombros e virei as costas para pegar minha tigela de sopa. Hero era alto e tinha os dentes mais brancos que já vi na vida. E era muito bom em matemática. Poucos perceberiam o código em minhas tranças. Mas nunca tive a oportunidade de lhe dizer que meu cabelo era trançado conforme a história de meu povo. Pois uma coisa aconteceu. Foi no 18º dia de viagem, 5 dias antes de chegarmos ao planeta Uniomza, o campus universitário mais poderoso e inovador da Via Láctea. Estava mais feliz do que jamais me senti em toda a minha vida, e o mais distante que já estive da minha querida família também.
Eu saboreava uma sobremesa gelatinosa à base de leite com raspas de coco na área de alimentação. Olhava para Hero, que não estava me olhando. Eu baixei o garfo e fiquei com meu Edan nas mãos. Mexia nele enquanto observava a Hero conversar com o garoto ao seu lado. A deliciosa sobremesa cremosa derretia em minha língua. A meu lado, Olo e Remy cantavam uma música tradicional da cidade delas, porque sentiam saudade de casa. Era uma canção que precisava ser cantada com uma voz ondulante, como um espírito aquático. Então alguém gritou e o peito de Hero foi rasgado, salpicando seu sangue quente em mim. Nossa, espirrou sangue na cara dela. Havia uma medusa bem atrás dele. Em minha cultura, é blasfêmia rezar para objetos inanimados, mas rezei mesmo assim. Segurei o metal, que nem meu pai tinha conseguido identificar o que era, contra o peito. Fechei os olhos e rezei para ele. Estou sob sua proteção, por favor, me proteja. Estou sob sua proteção, por favor, me proteja. Meu corpo tremia tanto que eu conseguia imaginar como era morrer de medo. Prendi a respiração, mas o fedor delas impregnou minhas narinas e boca. O sangue de Hero estava em meu rosto, úmido e espesso. Rezei para o metal misterioso do qual meu Edan era feito, porque só podia ser isso que tinha me mantido viva até o momento. Ofegante, espiei com apenas um olho. Fechei-o de novo. As medusas pairavam a centímetros de distância. Uma delas avançou sobre mim, mas congelou logo antes de tocar na minha pele. Tinha esticado um tentáculo até meu Edan e de repente sucumbiu. O tentáculo ficou cinzento conforme desintegrava rapidamente como uma folha seca. Eu conseguia ouvir os corpos das outras, em forma de campânulas, quase substanciosos e transparentes, rumorejando suavemente enquanto se enchiam e liberavam o gás que depois inspiravam de volta. Eram altas como homens adultos. A carne nos corpos era fina como seda, e os longos tentáculos esparramavam-se pelo chão, como uma porção de espaguete gigantesca e fantasmagórica. Agarrei mais forte meu Edan. Estou sob sua proteção, por favor, me proteja. Todos na área de alimentação estavam mortos. No mínimo 100 pessoas. Eu tinha o pressentimento de que todos na nave estavam mortos. As medusas invadiram o corredor e começaram o Mojra Kibira, antes mesmo que qualquer um percebesse o que estava acontecendo. Era assim que os Kosh chamavam aquilo. Nós aprendemos nas aulas de história sobre o método de matar das medusas. Os Kosh estabeleceram as matérias em aulas de história, literatura e cultura em diversas regiões. Até meu povo era obrigado a aprender, embora não fosse nossa luta. Os Kosh esperavam que todos se lembrassem de seu maior inimigo e da injustiça. Eles até deram um jeito de colocar a anatomia e a tecnologia rudimentar das medusas em aulas de matemática e ciências. Mojra Kibira significava a grande onda. As medusas se movem como água quando estão em guerra. Não há água no planeta delas, mas a cultuam como um deus. Os ancestrais vieram da água muito tempo atrás. Os Kosh povoavam as regiões mais irrigadas da Terra, um planeta composto principalmente de água, e viam as medusas como inferiores. O problema entre as medusas e os Koshs era uma luta antiga e um desentendimento mais antigo ainda. De algum modo, os dois povos tinham estabelecido um acordo de não atacar naves um do outro. No entanto, ali estavam as medusas, fazendo o Mojra Kibira. Eu estava conversando com minhas amigas, Olo, Remy, Uga, Nur, Anajama, Roden e Dulas. Passamos tantas noites e madrugadas rindo de nossos medos a respeito de quão difícil e estranha seria a Unionza. Todas tínhamos ideias distorcidas que provavelmente estavam equivocadas, mas talvez fossem parcialmente verdadeiras. Tínhamos tanto em comum. Eu não estava pensando em minha casa, ou em como eu tive de deixá-la para trás, ou nas mensagens terríveis que minha família mandou ao meu astrolábio horas depois que parti. Eu olhava adiante, para o meu futuro, e ria por ele ser tão resplandecente. Então as medusas entraram na área de alimentação. Eu olhava diretamente para Eren quando o círculo vermelho apareceu na parte superior esquerda da camisa dele.
A coisa que o atravessou era como uma espada, mas fina como papel, flexível e fácil de manchar de sangue. A ponta dobrava em forma de gancho, como um dedo. Eu a vi enganchar a carne perto da clavícula de Ero. Moji a Kibira. Não me lembro do que fiz ou falei. Meus olhos estavam abertos, absorvendo tudo aquilo, mas o restante do meu cérebro gritava. Sem qualquer motivo, me concentrei no número 5. Repetidas vezes pensei 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, enquanto os olhos de Ero passaram de chocados para inexpressivos. A boca aberta deixou escapar um som engasgado e liberou um jato de sangue vermelho espesso. Então o sangue espumou com saliva quando ele começou a cair para frente. A cabeça bateu na mesa com um baque seco. Seu pescoço estava virado, dava para ver os olhos abertos. A mão esquerda se abriu e fechou em espasmos, até que parou, mas os olhos continuaram abertos. Ele não piscava. Eru estava morto. Olo, Remy, Kuga, Nur, Anajama, Roden e Dulas estavam mortas. Todos estavam mortos. A área de alimentação fedia a sangue. Ninguém da minha família queria que eu fosse para a Uniomza. Nem mesmo dele, meu melhor amigo, queria que eu fosse. Ainda assim, pouco depois de ter recebido aceitação na universidade e de toda a minha família se opor, ele brincou que, caso eu fosse, ao menos não teria de me preocupar com as medusas, já que seria a única rimba na nave. Mesmo que elas matem todo mundo, não vão sequer ver você, zombou ele, e então gargalhou, certo de que eu não faria a viagem. Agora, as palavras voltavam à minha mente. Dele. Afastei meus pensamentos sobre ele e não li nenhuma das mensagens que me enviara. Ignorar as pessoas que eu amava era o único modo de seguir em frente. Quando recebia bolsas de estudos para frequentar a Uniomza, fui ao deserto e chorei durante horas, de alegria. Era meu sonho desde que descobri o que significava uma universidade. Uniomza era a melhor de todas, com um corpo estudantil somente 5% humano. Imagine o que simbolizava estar entre esses 5%, estar entre outras pessoas obcecadas por conhecimento, criação e descoberta. Então fui para casa, contei para a minha família e chorei de perplexidade. Você não pode ir, disse minha irmã mais velha. É uma mestra harmonizadora. Quem mais além de você é bom o suficiente para assumir a loja de papai? Não seja egoísta, cuspiu minha irmã Sun. Ela era apenas 1 ano mais velha que eu, mas ainda assim achava que podia controlar minha vida. Pare de correr atrás de fama e seja racional. Você não pode simplesmente ir embora e atravessar a galáxia. Meus irmãos riram e repudiaram a ideia. Meus pais não disseram nada, nem sequer parabéns. O silêncio deles bastava como resposta. Mesmo meu melhor amigo ele me cumprimentou e disse que eu era mais esperta que todo mundo na Nionza, mas depois também riu. Você não pode ir, disse. É uma rimba. Deus já escolheu nossos caminhos. Fui a primeira rimba na história a ser agraciada com a honra da admissão na Unionza. As mensagens de ódio, ameaça de morte, risadas e ridicularizações que recebi dos coach na minha cidade fizeram com que eu quisesse me esconder ainda mais. Porém, lá no fundo, eu precisava ir. Eu tinha que agir. O desejo era tão intenso que era matemático. Quando me sentava sozinha no deserto, escutava o vento, conseguia ver e sentir os números, como acontecia quando me afundava no trabalho na loja do meu pai. E esses números se ajuntavam à soma do meu destino. Assim, em segredo, preenchi e enviei meus formulários de admissão. O deserto era o local perfeito em termos de privacidade quando contataram meu astrolábio para as entrevistas da universidade. Depois de tudo resolvido, arrumei minhas malas e entrei naquela nave auxiliar. Venho de uma família de bitolos. Meu pai é um harmonizador mestre e eu deveria ser sua sucessora. Nós, bitolos, conhecemos a matemática profunda e verdadeira e podemos controlar seu curso. Nós conhecemos sistemas. Somos poucos e somos felizes. Não temos interesse em armas e guerras, mas sabemos nos proteger. E como diz meu pai, Deus nos favorece.
Apertei meu edã contra o peito e abri os olhos. A medusa na minha frente era azul e translúcida, exceto por um de seus tentáculos, que estava manchado de cor de rosa, como o lago de água salgada próximo à minha vila, e retorcido, feito o galho de uma árvore em um espaço confinado. Ergui meu edã e a medusa deu um salto para trás, liberando seu gás e o inalando cuidadosamente. Medo, pensei. Isso foi medo. Fiquei de pé, entendendo que a hora da minha morte ainda não havia chegado. Dei uma olhada rápida em torno do enorme salão. Dava para sentir o cheiro do jantar, apesar do fedor de sangue e dos gases das medusas. Carne assada marinada, arroz integral, ensopado apimentado, pão ázimo e aquela sobremesa gelatinosa e densa que eu tanto amava. Tudo isso ainda estava disposto na mesa. Os pratos quentes esfriavam junto com os corpos, e a sobremesa derretia como as medusas que foram mortas. Para trás, sibelei, ameaçando a medusa com o edã. Meus trajes farfalhavam e minhas tornozeleiras tilintavam quando me levantei. Pressionei as costas contra a mesa. As medusas me cercavam por todos os lados, mas me concentrei na que estava à minha frente. Isso aqui vai te matar, forcei o máximo que consegui. Pigarreei e falei mais alto. Você viu o que fez com sua irmã? Gesticulei para a medusa murcha a meio metro de distância. A carne mole dela tinha secado e começado a ficar escura e opaca. Ela tentou me atacar e alguma coisa causou sua morte. Partes da medusa foram reduzidas a pó enquanto eu falava, a mera vibração da minha voz suficiente para pulverizar os restos mortais. Peguei minha mochila, saí cuidadosamente de onde estava e fui em direção à grande mesa de comida. Minha mente estava em turbilhão. Eu via números e borrões. Que bom, eu era filha do meu pai. Ele tinha me ensinado a tradição dos meus ancestrais e eu era a melhor da minha família. Eita, que agora vai ser um pouquinho difícil. Eu sou Binti Ekeopara Zuzu Dambu Kaipka de Namibe, sussurrei. Era isso que meu pai sempre me lembrava quando percebia meu rosto inexpressivo e eu começava a ramificar. Então, começava a falar em voz bem alta suas lições sobre astrolábios, incluindo como funcionava a arte, a verdadeira transação entre eles, a linhagem. Enquanto eu estava nesse estado, meu pai me